Olá, bem-vindos à paz do Senhor. Nós estamos aqui com o momento da reflexão da palavra do Senhor, do programa O Rei Está Voltando, que vai ao ar todas as quartas-feiras. Nós estamos aqui, neste momento, com o período da reflexão da palavra de Deus. E eu gostaria de convidar você a estar convidando todos quantos puderem a estar agora neste momento de reflexão da palavra do Senhor, compartilhando este momento da palavra de Deus. Nós estamos ao vivo aqui pela Rádio Web Mensageiros do Rei e nós estamos neste momento para trazer a reflexão da palavra de Deus. Glória a Deus. O áudio tá bom, irmãos? Alguém puder dar o retorno para mim, dar o feedback, porque eu tô com o retorno aqui da rádio. Se alguém puder só fazer a menção, dando ok, eu agradeço, porque nós estamos aqui com o retorno na rádio web. Neste momento, a gente vai estar trazendo a reflexão da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 3 e o verso 2. Então, você que deseja, quiser acompanhar aí em casa, você também pode estar fazendo. Nós estaremos já aqui interagindo com os irmãos na rádio. Então, você que pode, vá compartilhando essa live, vá abençoando outras vidas, para que o nome do Senhor ele venha a ser glorificado. Seja um multiplicador das boas novas do Senhor. Nós estaremos agora neste momento da reflexão da palavra de Deus. E você que pode, vai já compartilhando com seu amigo, vá compartilhando no seu grupo. E o nome do Senhor ele vai ser glorificado, vai ser exaltado entre as nações. Esse é o objetivo do programa O Rei Está Voltando, é levar a palavra de Deus até você. E um dos meios é a rádio web ou então aqui pelo Instagram. A gente sempre faz esse momento ao vivo aqui nas quartas-feiras. Então a gente sempre está fazendo aqui e eu vou interagir agora com os irmãos que estão aqui na rádio. Glória a Deus, você acabou de ouvir Ouço Deus Me Chamar com Ludmila Feber. E nós iremos agora para o momento da reflexão da palavra. E eu convido você que nos ouve aqui pela Rádio Web Mensageiros do Rei e também pela Rádio Pauta Gospel e as demais rádios que estão em cadeias neste momento, a estar conectando também conosco no nosso Instagram Rose Paletó. Você é muito bem-vindo a estar conosco. Nós estamos agora ao vivo também pelo Instagram com o momento da reflexão da palavra do Senhor. Desde já eu já quero agradecer a todos quantos estão aqui conectados conosco. Irmã Alice Rebeca, o presbítero Adilson Júnior, a nossa querida irmã Elizabeth, ali do Colinas do Sul, a nossa vizinha aqui, Jane Castro, ela sempre tem acompanhado conosco, graças a Deus, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Nós iremos nesta noite estar com a reflexão em Mateus, eu vou colocar aqui para os irmãos, Mateus, capítulo de número 3 e o verso 2. A gente vai estar refletindo nesse texto algo da parte do Senhor. Então, você que pode já está aí compartilhando, glória a Deus. Também já tem chegado aqui a nossa querida Ângela Souza, glória a Deus, sempre tem estado também conosco. Sejam todos bem-vindos. Este é o programa O Rei Está Voltando, que vai ao ar todas as quartas-feiras, a partir das 19 horas. Então, como dito, nós iremos trazer aqui a reflexão da palavra do Senhor, que está lá em Mateus, capítulo 3, e o verso 2. Também já entrou aqui, passando, deixando a nossa saudação para a nossa querida André Escarião. Está aí também. Seja bem-vinda. Nós estamos no momento da reflexão da palavra do Senhor. E a reflexão de hoje, que está lá em Mateus, capítulo 3, e o verso 2, vai estar falando acerca do primeiro passo para ser um cidadão
do reino de Deus. Então, nesta noite eu gostaria de estar refletindo com vocês acerca dessa passagem, dessa temática, falando sobre como ser um cidadão do reino de Deus. E a gente vai ver que o primeiro passo vai estar exatamente dentro desse texto que a gente trouxe como base hoje, que é Mateus 3 e o verso 2. Diz o seguinte: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa é uma mensagem que foi proferida, que foi falada, nada mais, nada menos do que pelo profeta João Batista, o último dos profetas. Depois de João Batista, não houve mais profeta. Só que é interessante a gente analisar o contexto de João Batista. E por que que ele traz essa temática? O arrependimento é o primeiro passo para o homem se tornar um cidadão do reino de Deus. João Batista começou a sua ministração e ele pregava exatamente falando isso. Arrependei-vos. Então a gente vai ver que no Novo Testamento, João Batista vai se levantar por Deus. Em meio, ele pregava no deserto, mas depois ele chegou para pregar ali em Jerusalém, na região mais central, mais urbana, mas ele era um profeta do deserto. Se cumprindo o que estava escrito lá nos profetas, que voz do que clama no deserto. Então era João Batista, a voz que clamava no deserto. E aí a gente vai ver que João Batista vai chegar com a mensagem interrompendo o silêncio de Deus. E esse silêncio de Deus já durava 400 anos. Há 400 anos não se levantava uma voz profética para falar com os judeus. Então, havia sim um tempo muito longo de escassez da palavra de Deus para os israelitas. Eles tinham os profetas, eles tinham os escritos, tinha a Torá, mas não se levantava uma voz profética, que era através de quem Deus se manifestava aos homens. Então, esse silêncio entre Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, para o Novo Testamento, com o livro de Mateus, dura exatamente 400 anos. É um longo período. E quando surge a voz profética, João Batista ele vai estar trazendo exatamente menção das Escrituras e dizendo, a mensagem de João Batista era essa: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E João Batista ele vai estar trazendo, essa mensagem vai ecoar por todo o deserto da Judéia, e ele vai pregar, arrependei-vos, e ele vai convidar para que as pessoas eles venham se batizar, que é considerado o batismo de João Batista, que é o batismo nas águas. Eles chamavam os pecadores ao arrependimento e ali eles eram batizados em águas para mostrar diante dos homens que eles estavam arrependidos. Tanto é que os fariseus vendo que João Batista ele pregava o arrependimento, as pessoas se arrependiam e eram batizadas, que os fariseus, para não levantar suspeita, iam até João Batista procurando ele para se batizar também nas águas. E João Batista, em certa passagem, disse assim, chamou os fariseus, que naquela época era a classe, digamos assim, porque o judaísmo ele se dividiu entre fariseus e saduceus. E os fariseus eram quem dominava naquele período. O sumo sacerdote era da linhagem ali da corrente farisaica. Então, o que é que acontece? Os fariseus iam até João Batista para serem batizados. E João Batista não tinha papa na língua. João Batista falava a verdade. Simplesmente João Batista ia lá e pregava, doa quem doesse. Era a mensagem do reino de Deus, que ele tinha ali a missão. João Batista sabia que ele tinha que fazer, e a mensagem era essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E aí o que é que acontece? Naquele momento, deixa eu dar aqui uma saudação, o nosso
Júnior Soares já está aqui, a nossa querida tia Zane também já entrou. Elielza Cardoso, também a nossa querida Elane Rodrigues, sejam todos bem-vindos. Você que pode também vai compartilhando esta live, vai também abençoando outras vidas e você sendo um multiplicador das boas novas do Senhor. E aí os fariseus chegam para serem batizados por João Batista. João Batista não nega o batismo, batiza, mas João Batista dá uma mensagem para eles. Diz assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura de Deus? João Batista conhecia e sabia que os fariseus não estavam se arrependendo. Eles estavam fazendo aquilo dali meramente para cumprir diante dos demais, que estavam indo até João Batista serem batizados, e eles estavam indo só para cumprir um social. E João Batista vai ali e repreende eles. Chama de raça de víboras. A mensagem de João Batista não era mensagem, sabe, tranquila, carinhosa, filhinhos, não. Aí é lá os apóstolos depois de Cristo, quando entra na graça, que é filhinhos, não pequeis. Se pecardes, tendes um advogado, que é o Senhor Jesus. A mensagem de João Batista era: arrependei-vos, que próximo está o reino dos céus. Falando sobre arrependimento. E é sobre isso que nós gostaríamos de falar nesta noite. Acerca da necessidade do arrependimento. Como o primeiro passo para você se tornar um cidadão do reino de Deus. Então, você quer ser um cidadão do reino de Deus, você precisa se arrepender. Mas se arrepender do quê, irmã Rose? Vamos lá meditar. Todos nós, todos, sem exceção, todos nós necessitamos de arrependimento, porque a palavra do Senhor diz que todos pecaram e destituídos fomos da graça de Deus. Por quê? Por causa da herança lá de Adão. Adão pecou. E qual foi o pecado de Adão? Desobediência. Desobedeceu a ordem estabelecida por Deus. Lá em Gênesis, lá no princípio, Deus deu a ordem para Adão que ele poderia comer de todos os frutos das árvores que haviam ali no jardim do Éden, porém, ele não deveria comer do fruto da árvore que estava ali no meio do jardim. Se ele comesse, certamente ele morreria. Mas não era uma morte física que o Senhor estava falando, era uma morte espiritual, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí, a partir deste momento em que nós herdamos este pecado de Adão, o pecado da desobediência, nós precisamos nos arrepender. É forte mesmo, viu, irmão Júnior? É forte. Nós precisamos de arrependimento, nos arrepender. Porque nós estamos diante de uma sociedade que está vivendo ali tempos como de João Batista, que vive uma mediocridade, vive num faz de conta, quer viver um evangelho de facilidades. Quando o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tenha de bom ânimo, eu já venci o mundo. O Senhor Jesus não disse que nós deveríamos vencer o mundo. Não, ele disse que nós teríamos aflição. Mas tem gente que quer viver na bonança, na tranquilidade. A palavra do Senhor, o próprio Jesus disse: quer me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Então nós precisamos negar a nós mesmos. E como é que nós negamos a nós mesmos? Quando nós nos arrependemos. Quando nós nos consideramos dignos de arrependimento, ou seja, necessitamos de Deus. Então nós precisamos reconhecer que somos necessitados de arrependimento. Nós precisamos nos arrepender dia após dia. O salmista Davi lá no Salmo 51 vai dizer assim: Senhor, não tira de mim o teu Espírito Santo. Não retira de mim, torna a me dar a alegria da tua salvação. Nós precisamos estar assim nos arrependendo todos os dias, pedindo ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Então nós herdamos sim
este pecado, que foi o pecado da desobediência de Adão e Eva. Então, quando você recebe o convite para você aceitar, para você confessar o Senhor Jesus, nós estamos falando de... mas eu não faço nada de errado, eu não bebo, eu não fumo, eu não me prostituo, eu não traio, eu não faço... Sim, isso são as leis do homem, são as leis humanas. Quando nós convidamos para você se arrepender dos seus pecados, na verdade é se arrepender do pecado, que é o pecado da desobediência de Adão e Eva. Automaticamente, se eu me arrependo deste pecado de Adão e Eva, que é o pecado da desobediência, agora eu digo, Senhor, estou em tuas mãos. Senhor, eu quero te obedecer. Então, as demais coisas nós iremos sim cumprir. Então, os demais erros, porque o pecado nada mais é do que errar o alvo. Então, as demais coisas eu vou procurar evitar, porque o meu alvo é quem? Meu alvo é Cristo. Então, eu tenho por objetivo alcançar o quê? Os céus. E para eu ser um cidadão dos céus, o primeiro passo que eu tenho que tomar é arrepender-me dos meus pecados. O pecado aqui da desobediência. Já tem chegado também aqui a nossa querida prima Vilani Paletó. Nós estamos no momento de reflexão da palavra de Deus, falando acerca da necessidade de arrepender-nos. Então a gente vai ver o seguinte, Mateus capítulo 4 e o verso 17, o Senhor Jesus Cristo deu sequência à mensagem de arrependimento, que a gente vai ver lá de João Batista, no momento que João Batista pregava, e passou a pregar dizendo, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Então, quando Jesus começou a pregar, ele deu sequência à mensagem de João Batista. Arrependei-vos. Era necessário arrepender-se. Era necessário ali haver um arrependimento da sua condição de pecador, da sua condição de desobediente da palavra de Deus. Aquele que estava em desobediência com a palavra de Deus. A gente vai ver também no livro de Lucas, capítulo 13, o verso 3, Jesus advertindo a todos dizendo, eu vou-lo afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Acerca do arrependimento. Então, se não se arrepender, haverá o quê? Perecimento. Então, nós precisamos sim nos arrepender. Nós precisamos reconhecer a nossa condição, glória a Deus, de pecador. Porque o Senhor, Ele é fiel na minha e na tua vida. E aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, o verso 19, a gente vai ver que o apóstolo Pedro, que é naquele dia de Pentecoste, aquele grande sermão que muita gente sempre fala, o primeiro sermão que Pedro pregou, e ali houve sim uma conversão de mais de 3.000 almas. Lembrem-se que naquela época almas eram contadas como os homens. Então ali mais de 3.000 almas, elas se converteram ao Senhor, elas se arrependeram. E a mensagem que Pedro trazia nada mais era do que o arrependimento. Arrependimento, que ele dizia assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Olha, João Batista e Jesus dizia, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Só que quando Pedro começa a pregar aqui, já entra um outro detalhe. Porque quando João começou a pregar, Jesus ainda não tinha vindo. Jesus veio depois, tanto é que Jesus foi batizado por João Batista. Depois Jesus deu sequência à pregação, à ministração de João Batista, quando João Batista foi morto lá pelo rei Herodes. Porque João Batista pregava a verdade e dizia, Herodes, a mulher com quem tu tens não é tua, porque Herodes estava com a esposa do irmão. E ali, Herodíades não gostou, porque foi revelado ali o seu pecado, e pediu a Herodes de presente para sua filha a cabeça de João Batista numa bandeja para dançar. Foi o presente que ela pediu para dar à sua filha, mas na verdade ela estava ali querendo vingança por João Batista ter revelado o seu pecado. Aí Jesus deu continuidade à mensagem de João Batista, dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E Pedro, já ali depois de Jesus ter sido morto na cruz do Calvário, de Jesus ter
ressuscitado, e agora ali, depois de ter passado todo o período de Pentecostes, chegando à festa de Pentecostes, após o Senhor já ter sido arrebatado, subido aos céus, Pedro agora ali, depois de receber virtude do alto, de ser cheio do Espírito Santo de Deus, Pedro vai pregar e vai ministrar no dia de Pentecostes, ali em Jerusalém, dizendo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Ora, entra já aqui a questão da conversão. Não é mais só eu arrepender, mas é necessário agora haver já uma conversão. Conversão de atitude, de vida, haver ali uma diferença. E convertei-vos para que sejam apagados vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, Pedro aqui já começa a dizer: se você quer ter refrigério na sua alma, pela presença do Senhor, que no caso agora vai ser através do Espírito Santo de Deus, é necessário haver arrependimento. E quem é que vai te levar ao arrependimento? A palavra do Senhor diz que o arrependimento vem pelo ouvir a palavra de Deus. E é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, é o Espírito Santo de Deus que vai te levar ao arrependimento. Também já tem chegado aqui a vizinha ali, nossa amiga Valesca. Seja bem-vinda, Valesca Martins. Também está conosco aqui pelo Instagram. Glória a Deus. Então, o arrependimento, ele abre o caminho para o perdão divino. Então, uma vez que eu me arrependo, eu abro o caminho para quê? Para eu receber o perdão divino. E como é que eu vou receber o perdão divino? Quando eu vou ali me arrepender. O arrependimento é uma atitude fundamental para o ser humano alcançar o perdão. Então, se você quer alcançar o perdão divino, você tem que se arrepender. E o arrependimento tem que ser de coração, arrependimento genuíno, verdadeiro. Quando você se arrepende, quando você diz que você quer ser transformado, que você quer ser uma nova criatura, que você quer fazer a diferença, que você agora não quer mais, embora você tenha o livre-arbítrio, mas você agora quer depender da vontade do Senhor, você quer fazer aquilo que lhe agrada, você quer ser dependente do Senhor. O salmista Davi diz assim: Senhor, se tu não for adiante de nós, eu nem vou. Porque o salmista Davi era dependente do Senhor em tudo. Então, que nós possamos também, assim como o salmista Davi, sermos dependentes de Deus. E ser dependente de Deus não é fraqueza. Não é sinônimo de fraqueza. Tem gente que diz assim: mas só precisa de Deus quem é fraco. Então eu sou fraquíssimo. Porque a palavra do Senhor diz que o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então eu sou fraco, necessitado da presença do Senhor. Aí o que a gente vai ver? O arrependimento é aquele sentimento de tristeza e convicção por ter cometido pecado contra Deus. Então eu me arrependo, por quê? Porque eu fiz algo de errado. Quando a gente faz algo que você vê que não agradou a Deus, você se arrepende e você ali fica com aquele sentimento. E quando você vem com esse sentimento, mas você abre o coração, muitas das vezes você chora, você ouve um louvor, ali você diz: Senhor, eu quero teu perdão por isso que eu pratiquei, eu sei que não é o correto, me ajuda para que eu não venha cair nesse erro, porque pecar é errar o alvo. Então, se você fez algo que te afastou do Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele vai bradar o teu coração. E Paulo vai afirmar que a tristeza, segundo Deus, produz o arrependimento para a salvação. Então, se você fez algo de errado a ponto que você se entristeceu, essa tristeza, ela vai produzir um arrependimento que vai gerar a salvação da tua alma. E ele diz que ninguém atrás pesar. Então, somente em Deus é que você vai conseguir o perdão para a salvação da tua vida. O arrependimento sincero vem sempre acompanhado de quebrantamento espiritual. Então, o que é o quebrantar-se? É você ser transformado, é você ser diferenciado, é você se colocar diante do Senhor, pedindo a Ele misericórdia, pedindo a Ele cada dia que Ele venha sustentar nas tuas mãos.
É você, de fato, reconhecer que você sozinho não tem condição, que você precisa da ajuda do Senhor, que você precisa da ajuda do outro. Muitas das vezes a gente pede ajuda a uma outra pessoa. Me ajuda, eu preciso, assim, eu quero ser diferente, eu quero ser obediente, eu quero ler mais a palavra do Senhor, eu quero conhecer mais de Deus. Como é que você vai conhecer mais de Deus? Através da palavra dele. Através da palavra do Senhor. Como é que outras pessoas vão ser alcançadas pelo Evangelho, se você não fala de Deus para elas? O mundo está tão cheio de coisa ruim, tem tanta gente que oferece tanta coisa aí, mas você tem oferecido a palavra de Deus? Você conhece o Evangelho é boas novas de salvação. Você tem apresentado ao Senhor? Você tem apresentado àqueles ali, teu círculo, a palavra de Deus? Que possamos meditar na palavra do Senhor dia após dia, fazendo a diferença, refletindo, ajudando o outro, para que possam compreender, aleluias, compreender a vontade do Senhor. Porque é assim que o Senhor faz na minha e na tua vida. Aí ele vai lá dizer o seguinte, ó, o arrependimento, a gente já viu que ele vai vir, vai gerar um quebrantamento espiritual, ele também vai gerar uma conversão genuína. Você de fato vai ao Senhor de coração, como aqueles que ouviam a mensagem de João Batista, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, e iam até João Batista de coração quebrantado, iam ali de forma genuína e eram batizados nas águas. Diferente dos fariseus que iam para dar uma satisfação à sociedade, João Batista ali chamou eles de raça de víboras. E disse mais, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura de Deus? Como dizendo assim, vocês não estão arrependidos, não estão vindo aqui de fato buscar o batismo do arrependimento, vocês estão vindo aqui para fazer um faz de conta e vocês acham que vão conseguir fugir da ira vindoura de Deus? Desse jeito? Porque ali não havia arrependimento genuíno. Não havia um quebrantamento espiritual. E quando a gente tem um quebrantamento espiritual, uma conversão genuína, a gente vai abrir o caminho para o perdão e a misericórdia divina. Está lá em Joel 2 e o versículo 12 e 13. Então a gente vai ver exatamente essa questão do arrependimento. Aí aqui também, ó, em 2 Pedro 3 e 9, vai dizer assim, é longânimo, está escrito que o Senhor ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Arrependimento. João, a gente sempre lê João 3,16, mas a gente esquece do restante que está lá, deixa eu pegar aqui, que está lá no versículo 17. João 3,16 é um texto bem conhecido, na verdade é o texto mais lido, o versículo mais lido da Bíblia, mas a gente só lê João 3,16. Vamos ler o 17 para a gente ver o que é que fala? Olha só, João, Lucas, João, Evangelho de João, capítulo 3. O verso 16 diz assim: porque Deus amou tanto ao mundo que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho, aí já é o 17. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Então, Deus não mandou Jesus ao mundo para condenar o mundo, não, mas sim para que o mundo fosse salvo por ele. Mas para isso é necessário crermos, para isso é necessário arrependimento dos nossos pecados e confessar ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. A palavra do Senhor diz lá em Romanos 10 que com o coração se crê, mas com a boca se confessa. É necessário que a gente confesse ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, da nossa alma. Ele é suficientemente Salvador da nossa alma.
Aí o verso 18 diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito do Filho de Deus. Então, Deus deu Jesus ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas para isso é necessário nós crermos. E para eu crer é necessário que haja arrependimento, porque arrependimento é reconhecer a minha condição de pecador, de desobediente da palavra de Deus. E essa desobediência eu herdei lá de Adão e Eva, lá do Gênesis. E aqui ainda vem dizendo mais o seguinte: o arrependimento sincero e acompanhado de conversão genuína desvia a ira divina e atrai a compaixão do Senhor. A gente vai estar lá em Jonatas, capítulo 3, do 5 ao 10, quando a gente vai ver a história de Nínive. O arrependimento genuíno. Jonas foi enviado pelo Senhor para pregar e ele não queria pregar em Nínive, porque Nínive era uma cidade prostituída, as pessoas eram más, faziam o que era horrível aos olhos do Senhor. E o Senhor mandou Jonas ir lá pregar. E Jonas fugiu porque sabia que o Senhor era misericordioso e se ele fosse lá e houvesse arrependimento, o Senhor não iria destruir Nínive. E aí o que é que acontece? Jonas foge. Aí a gente vê aquele episódio em que ele pega um navio para Tarsis e no meio do caminho o navio vem ali uma tempestade e ele é lançado em alto mar e ele é engolido por um grande peixe. A Bíblia não fala que é baleia, tá? Então não vou colocar aqui aquilo que a Bíblia não coloca. Diz que foi engolido por um grande peixe, ficou ali durante 3 dias e após o 3º dia, após Jonas se arrepender, fazer uma oração lá no ventre do grande peixe, o grande peixe o vomitou na praia ali em Nínive. E Jonas pregou ali a palavra e houve arrependimento. A palavra do Senhor diz que quando o rei ouviu o juízo que viria sobre ele, ele levantou um jejum naquela cidade, que até as crianças de peito jejuaram, até os animais o rei colocou para jejuar, porque houve arrependimento genuíno. E eles se vestiram de pano de saco, porque pano de saco era uma vestimenta de humilhação. Era sinônimo de você estar ali se humilhando na presença de Deus. Jó, quando perdeu tudo, quando chegou o último mensageiro que disse que até os seus filhos haviam sido consumidos, veio um grande vento, fogo destruiu e seus filhos foram consumidos. Jó rasgou as suas vestes e colocou ali vestes de panos de saco. Davi, quando se humilhou na presença do Senhor, vestiu panos de saco. Então, a vestimenta, se vestir de pano de saco era sinônimo de humilhação. Então, quando você se humilha na presença do Senhor, quando você reconhece a sua condição de que você está necessitado de se arrepender, de perdão, você se humilha. Então, ali houve um arrependimento sincero naquela cidade de Nínive. E o que foi que aconteceu? O Senhor Deus perdoou aquela geração, porque o rei ali apregou aquele jejum para que o Senhor tivesse misericórdia daquela cidade. Mas foi um arrependimento genuíno. Houve um arrependimento verdadeiro e o Senhor se compadeceu daquele povo. Então, o que é que para a gente concluir, o que é que eu quero dizer nesta noite? Que o arrependimento é o primeiro passo que o homem, não só homem aqui, figura a questão do masculino, mas o homem enquanto sujeito, enquanto cidadão, aquela figura humana, certo? Então, o homem, para se tornar um cidadão do reino de Deus, do reino dos céus, ele precisa que haja um arrependimento. E o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Então, é a vontade do Senhor que todos se arrependam, que todos busquem a sua presença, que se arrependam de forma genuína, para que você possa se tornar um cidadão dos céus. Então, que nesta noite nós possamos fazer como João Batista. Está aqui clamando e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque os tempos estão se findando. A palavra de Deus tem se cumprido. Sei que você já tem escutado por muito tempo, dizendo que Jesus vai voltar, mas Jesus está voltando sim, para buscar os fiéis na terra. Há uma promessa.
de nós irmos para a Nova Jerusalém, a cidade que desce do céu. Então creia que essa promessa ela é verdadeira, porque quem prometeu é fiel para cumprir, e é o Senhor Jesus que diz. Nós iremos morar na Nova Jerusalém, a cidade que desce do céu. Então, para isso, o que é necessário? Qual é o primeiro passo? Você se arrepender. Haver arrependimento. Boa noite, Coquinha. Dona Socorro, que está ali nos escutando na cidade de Princesa Isabel. Não é isso, Socorro? Seja bem-vindo ao momento de reflexão da Palavra de Deus. Nós estamos aqui com o programa O Rei Está Voltando, que vai ao ar todas as quartas-feiras a partir das 19 horas. E no momento da reflexão da Palavra do Senhor, nós fazemos essa chamada ao vivo aqui pelo nosso Instagram. Então, esta é a palavra desta noite. Se você ouviu essa palavra e você foi tocado pelo Espírito Santo do Senhor, e você quer, nesta noite, dizer: Senhor, eu me arrependo dos meus maus caminhos. Senhor, eu me arrependo de algo que eu fiz. Senhor, eu quero ser transformado, eu quero ser diferente. Eu queria te convidar nesta noite a você estar aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, a fechar os seus olhos e orar, agradecendo ao Senhor e dizendo ao Senhor que deseja, assim, que Ele venha te transformar um cidadão do reino dos céus. Então, você que pode, ore conosco nesta noite. Deus Santo de Israel, neste momento, Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio de pregar a Tua palavra. Pai, aqueles que ouviram, ó Pai, a ministração da Tua palavra através do Teu Espírito Santo, que eles possam ser quebrantados, possam ser, ó Pai, aleluias, ali, ó Pai, balançados pelo Espírito Santo, que a palavra, Senhor, possa ter ardido em seus corações e que eles venham, ó Pai, nesta noite, se inquietar diante da Tua presença e dizer: Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu te quero como Senhor e Salvador da minha vida. Pai, eu quero ser transformado, eu quero ser mudado, eu quero ter um novo caminho, eu quero ter uma nova vida. Eu quero ser diferente nessa geração, Pai. Eu quero fazer a diferença. Senhor, que o Teu Espírito Santo venha encontrar lugar, porque a Tua palavra diz que ela não volta vazia, antes ela faz o que te apraz. Ó Pai, eu quero te agradecer pelo privilégio que é de te servir, a oportunidade, ó Pai, de estar te servindo, pregando a Tua palavra para esta geração. Que o Teu Espírito Santo venha aos nossos corações, fazendo o Teu querer e a Tua vontade. É assim que eu te oro e por fé te agradeço, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você que nos escuta aqui pela Rádio Web Mensageiros do Rei, você vai ficar agora com um louvor, Eu Me Arrependo, de Estila. E você que está aqui no Instagram vai ficar conosco neste momento. Nós iremos estar aqui fazendo as nossas considerações finais. E eu quero agradecer a você que esteve conectado conosco durante toda esta programação. Agradecer e orar cada dia mais pela tua vida, para que o Espírito Santo de Deus venha te fazer uma nova criatura. Que você venha gerar frutos dignos de arrependimento. Que você venha dar testemunho da diferença que Deus tem feito na tua vida. Que o Senhor Jesus, ele vem através do Espírito Santo te transformar numa nova criatura. Naquele que obedece a sua palavra, como diz lá no Salmo 1, aquele que medita na sua palavra de dia e de noite, e nela tem o seu prazer, que nem se desvia para a direita nem para a esquerda. Então que você possa, nesta noite, ser um cidadão dos céus, e para isso é necessário que haja arrependimento. Então, como está no texto básico que a gente leu, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque esta geração, ela está vendo se cumprir o que está escrito na palavra do Senhor. Então, eu quero agradecer a todos. Essa live vai ficar salva, sim, no IGTV, e a gente também vai estar colocando lá no nosso canal do YouTube. Você aproveita, vai aí na link do nosso Instagram, lá na bio, tem o link do nosso canal no YouTube. Você aproveita, se inscreve lá e deixa o seu like, deixa o seu comentário. E eu quero agradecer a todos pela participação. Tem chegado também aqui a nossa querida Fabiane Silva. Seja bem-vinda. Nós estamos no momento da reflexão da palavra do Senhor. Então, obrigada a todos e até quarta-feira, se assim o Senhor nos permitir. Obrigada a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.